O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por André Olivier no programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos. A tese tratou sobre os direitos humanos e exigências morais por direitos. Professor, agora a gente quer que o senhor explique como é que foi a metodologia utilizada, então, durante essa pesquisa. Bom, como eu estava explicando no bloco anterior, essa pesquisa está contextualizada com toda a minha trajetória, desde a iniciação científica, passando pelo mestrado até chegar no doutorado. Em toda a minha trajetória, eu discuti a questão de uma metodologia empírica, ou a questão do empirismo, né? E a minha pretensão sempre foi um procedimento descritivo, tentar entender, tentar descrever como as pessoas usam de maneira linguística termos, no caso da minha tese de doutorado, termos como direitos. Como as pessoas reivindicam direitos na prática, no dia a dia, a partir de um uso retórico, linguístico dessa palavra chamada direito. O meu método, então, ele consistia em tentar uma descrição de como se dá esse uso da palavra direitos, no plural, ou no inglês rights, não propriamente law, não propriamente lei, tá? E a minha constatação era a seguinte: em todos os movimentos por direitos, por reivindicações ou por exigências por direitos, as pessoas fazem um uso linguístico que tem uma estrutura muito semelhante, tá? A estrutura semelhante as pessoas costumam reivindicar direitos dizendo: eu possuo um direito a isso, eu possuo um direito àquilo, eu possuo um direito de fazer uma determinada coisa, tá? Aqui eu me interessei por alguns temas polêmicos, onde essa metodologia entrava para fazer a análise. Temas polêmicos, movimentos por reivindicações por direitos no mundo contemporâneo, ou por supostos direitos, que era assim que eu tratava, movimentos reivindicando direitos como aborto, eutanásia, uso de drogas ou descriminalização das drogas, direitos um pouco mais polêmicos que os ordenamentos jurídicos dos estados não costumam ler isso e considerar isso como um direito. Embora movimentos de caráter sociopolítico, quando vão às ruas, reivindicam essas demandas, aborto, eutanásia, uso de drogas, como se fossem direitos. Então, aqui está a ligação de uma discussão dogmática da linguagem dos direitos, a ligação desta dogmática da linguagem dos direitos com o fenômeno moral e político, né? Ou com o fenômeno, vamos dizer assim, não jurídico. Tá? Por que eu falo isso? Porque sempre que nós dizemos que eu possuo um determinado direito, esse direito que eu digo possuir, ele está previsto na lei e ele é respaldado por um ordenamento jurídico. Eu posso chegar no Poder Judiciário e dizer: a Vanessa me deve uma determinada quantidade de dinheiro e eu possuo o direito de lhe cobrar esse dinheiro. Isso a lei me respaldou, a lei de alguma maneira, ou a gente fez um contrato, ou tem uma promessa de compra e venda, algo que a dogmática explica muito bem. A dogmática costuma dizer nesse sentido: estamos falando de direitos legais, acima de tudo, direitos jurídicos previstos no ordenamento jurídico, tá? A dogmática jurídica costuma explicar isso com uma metáfora, uma analogia, que seria a analogia de um título ou um certificado, algo como um pedaço de papel. Quando eu digo que eu possuo um direito, é como se eu tivesse um certificado e dissesse assim: olha, Vanessa, tu me deve uma determinada quantia porque tu me prometeste, essa quantia está aqui nesse certificado que eu possuo, e é esse título que eu vou cobrar, ou é com esse título que eu vou cobrar aquela quantia que tu me deves. O problema dos direitos humanos, ou os problemas que os direitos humanos nos apresentam no mundo contemporâneo, é que uma boa parte dessas reivindicações por direitos, elas são feitas, elas são enunciadas linguisticamente, mesmo sem a posse de um título, ou de um certificado, ou de um documento que ateste que aquele sujeito que está reivindicando direitos, ele de fato possui esses direitos. Tá? Os exemplos polêmicos, então, como eu disse, são o aborto. Um grupo de feministas reivindica um suposto direito ao aborto. Eu digo um suposto direito porque a lei, no caso do Estado brasileiro, em nenhum momento, ou em poucos momentos, ela está dizendo que a mãe possui o direito de abortar. Na maior parte dos casos, a lei explicitamente está dizendo: é crime abortar e tu não possuis esse direito. Né? O mesmo vem acontecendo, eu ando reparando isso com a questão da marcha da maconha. Tá? Reivindicantes reivindicam, exigem o direito ou a liberdade de poder fumar maconha ou não ser criminalizado por isso, ou até de poder utilizar drogas com finalidades recreativas, para não dizer em finalidades médicas. Aqui, novamente, eu constato uma reivindicação por direitos que não estão previstos na lei.
né? Direitos que, inclusive, a lei costuma ver como crime. Tá? Que o mundo contemporâneo vem nos trazendo esse tipo de situação aparentemente contraditória. E eu acho que os direitos humanos ganham um grande peso na hora de reivindicar esses direitos não legais, não jurídicos. Reparem, não legais e não jurídicos, eu não estou querendo dizer ilegais, tá? Porque eles possuem uma carga de moralidade muito pesada, muito forte. Tão pesada que quando se reivindica direitos que não estão previstos na lei, se costuma recorrer a algum valor moral para dar peso a esta reivindicação. O aborto, dá muita discussão em torno disso, a eutanásia, o uso de drogas. Tá certo, professor. A gente quer saber também como é que se deu a busca por materiais, como é que o senhor se organizou, então, para ter esses documentos, para fazer as análises? Bom, a minha pesquisa consiste basicamente em referencial teórico. Eu tive que pesquisar artigos acadêmicos, livros, mas basicamente referencial bibliográfico, tá? Foi onde eu procurei. Eu procurei livros clássicos, onde essa discussão já está presente, não dando as mesmas respostas que contemporaneamente nós vamos dar, mas a discussão ela já está presente na tradição da filosofia do direito, e aí eu tive que recorrer a artigos acadêmicos, publicados em periódicos acadêmicos, para discutir a bibliografia contemporânea. Tá? Eu tive que fazer um corte, obviamente, na bibliografia, não pude sair coletando todos os autores que abordavam esse tipo de tema, porque autores utilizam metodologias diferentes. Como eu disse, a minha preocupação é descrever e tentar entender como se dá o uso linguístico da reivindicação por direitos. Muitos autores, no que tange a direitos humanos, eles são bastante panfletários no sentido de que quando se inicia uma discussão em direitos humanos, autores, intelectuais, pensadores, juristas, filósofos costumam dizer assim, os direitos humanos devem ser esses e aqueles. Tá? O meu procedimento não é um procedimento prescritivo de dizer como devem ser os direitos humanos. O meu grande interesse é entender como se dá a discussão de direitos humanos no mundo contemporâneo, tomando muito cuidado para que a minha tese não passasse dos limites teóricos que o meu método estava propondo, de dizer, olha, os direitos humanos devem ser esse e aquele, mesmo quando a população ou reivindicantes não concordam. O meu movimento era justamente o contrário, descrever e tentar entender como se dá a reivindicação por direitos, mesmo naqueles direitos mais polêmicos como esses que eu havia listado. Um diferencial também, professor, foi que o senhor teve a oportunidade de fazer um sanduíche em Londres. Então, como é que isso se deu também durante a realização da tese? Embora o meu doutorado seja em filosofia, com uma tese, obviamente, em filosofia do direito, eu passei por um período de sanduíche, por 7 meses eu fui na Universidade de Londres, numa escola de direito, e ali eu pude, então, discutir com outros professores, ter contato também com outra bibliografia, ter contato com uma outra estrutura universitária, né? Nós, no Brasil, quando nos deparamos com uma universidade no exterior, como é o caso da Universidade de Londres, a gente vê que a estrutura é bem diferente, o material que nós estamos pesquisando, ele está muito mais acessível do que ele está aqui, além de tudo, o contato pessoal, então, com professores, com colegas, com outros pesquisadores de um país como a Inglaterra, bom, e aí o ganho é muito grande. Tá certo, professor. No próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por André Olivier, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?